houve uma decisão, uma determinação do presidente que eu acho absolutamente correta, de que a reforma tributária, ela é hoje uma pauta do Congresso Nacional. Em que sentido? Ao invés de mandar uma PEC para o Congresso Nacional, o governo Lula entendeu que tanto a Câmara quanto o Senado já tinham duas PECs que poderiam ser uma incorporadas na outra, que já estavam avançadas nas suas discussões e, consequentemente, não tinha sentido mandar uma nova PEC, porque os dois eixos principais já se encontram aqui. É preciso tributar no destino e não mais na origem, por todos os problemas fiscais de guerra fiscal que geram, distorções que geram, e é preciso unificar, simplificar a tributação brasileira, diminuindo os impostos. Então, dentro desse processo, nós entendemos que o Congresso Nacional é o foro competente para iniciar e encerrar qualquer discussão. Como é uma PEC, ela é promulgada, inclusive, pelo presidente do Congresso Nacional. Daí porque questões específicas de incentivos fiscais, como Super Simples, Zona Franca do Manaus, serão exaustivamente debatidos pelo Congresso Nacional. A informação que nós temos é que, a princípio, esses dois benefícios serão protegidos, portanto, continuarão tendo uma diferenciação no que se refere à questão tributária. Mas, de novo, é uma decisão a ser feita pelo Congresso Nacional que vai ser acatada pelo governo do presidente Lula. Ministra, sobre a segunda etapa da reforma sobre renda, a senhora falou que há a possibilidade de aproveitar o texto que está no Senado. O governo até então falava de enviar um novo texto que não considerava aquele muito bom. Como que a senhora vê? Aquele lá dá para ser aproveitado? Eu sou muito prática, então eu vejo sempre a forma, né? Aproveitar em que sentido? Uma vez que a Câmara já aprovou e não se trata de uma PEC, mas de uma lei complementar, para ganhar tempo de uma perna de uma casa, você pode entregar na forma de um substitutivo a reforma da renda que o governo quiser para um relator dentro do Senado. O Senado discute essa proposta do governo e depois volta para a Câmara. Então, para efeito de forma, é uma saída. Agora, em relação ao conteúdo, eu concordo com o ministro Haddad, ela tem que ser repensada, ela a meu ver, eu estava lá, ela foi criada com o fim de chegar no imposto digital, a tal da CPMF disfarçada de batom. Esse era o intuito daquela reforma da renda que chegou para nós. Não é intuito do que saiu da Câmara, mas para que ela se sustentasse, né, parasse em pé de acordo com aquilo que estava sendo proposto, ela teria que chegar no imposto digital. E o governo é contra a CPMF, nós não estamos discutindo isso. Mas é que eu gostaria de reforçar, a prioridade absoluta agora é a entrega do arcabouço fiscal na semana que vem, até terça-feira, aqui o Congresso possa, obviamente que dentro do seu tempo, mas o mais rápido possível, avançar na questão do arcabouço fiscal, que é a bala de bronze que nós temos. Ela resolve, no primeiro problema, um problema interno das contas públicas, dá a confiança para o mercado que estamos fazendo o dever de casa, que ela garante a estabilização da dívida em relação ao PIB ao médio prazo, garante que o governo não vai continuar no vermelho, que ele vai zerar o déficit em 2024 com uma banda mínima de menos 0,25, e com isso, obviamente, garante um ambiente saudável para que possamos discutir, rediscutir taxa de juros e, obviamente, com base nisso, o crescimento. E, de outra forma, o que está em jogo e que nós estamos colocando como prioridade é a reforma tributária sobre o consumo. A reforma tributária sobre a renda, nós sabemos como funciona o Brasil. Daqui 3 meses a gente pode estar falando com outro cenário sobre uma outra reforma de renda que não esta que também está sendo pensada pelo governo nesse momento. O texto vai estar pronto até amanhã. né? O texto já saiu do planejamento na parte orçamentária, agora a palavra final é do ministro Haddad. É importante dizer que esse arcabouço é do Ministério da Fazenda, nós entramos como apoiamento, né? O Ministério do Planejamento e Orçamento, portanto até amanhã, quinta-feira, o texto estaria pronto. O problema é que você tem um feriado prolongado, onde apresentar com o Congresso fechado, para tirar tantas dúvidas no feriado, aí eu fiz uma brincadeira aqui até com os colegas, né? O telefone dos parlamentares que estariam no descanso
descanso, em Páscoa com a família, não deixariam, parariam, e da própria ministra do Planejamento, do ministro da Fazenda. E para evitar, portanto, narrativas equivocadas, também há um entendimento que é melhor colocar segunda-feira, aí é o ministro Haddad, Mas ele o ministro que vai vai estar estar com na China, não é na semana que vem. Mas tem o ministro Padilha, enfim, né, terça-feira, é uma questão, semana que vem ela está pronta para já ser discutida. Ministra, as questões complementares, as medidas tributárias complementares, elas virão também acompanhadas do texto na terça-feira ou depois? Não, eu não posso adiantar muita coisa, porque nós acabamos de liberar para a Fazenda, e a Fazenda vai dar a palavra final nessa parte da Receita, né? Mas o ministro Haddad não vai estar no texto, é importante dizer que ela não está no texto, porque o incremento da Receita, algumas depende de ato normativo, outras depende de alteração da lei, né? Então vai ter uma cesta de opções ali para se chegar ao incremento de receita sem aumentar a carga tributária de algo em torno, nós precisamos, para zerar o déficit num primeiro momento, nós precisamos de 150 bi. Nós precisamos de um valor bem menor do que esse, algo em torno de 110, 120 bi. Então, dentro dessa cesta que vai ser apresentada pelo ministro Haddad, eu não posso adiantar, é uma cesta, né, com várias situações, algumas por ato normativo se resolvem, não precisa vir para o Congresso Nacional. As outras precisam vir para o Congresso Nacional. O ministro Haddad, vocês já sabem o estilo dele, ele não vai apresentar nada sem conversar com os líderes, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Isso tudo está sendo feito por diversas mãos, porque o que está em jogo aqui não é o sucesso ou o fracasso de um governo, né? É a decisão do futuro do Brasil. Nós só temos essa janela, nós não temos outra janela. Nós saímos de uma crise sem precedentes, não só uma crise econômica e social, onde voltamos para o mapa da fome. Nós saímos de uma crise que juntou pandemia por um Brasil polarizado, dividido, que impactou fortemente a economia do Brasil. Agora nós precisamos ajustar as contas públicas de um lado e fazer todo o esforço para que a reforma tributária avance o mais rápido possível, e ela tem total apoiamento do governo federal. Só não entendi. Essa festa, ela vai simultânea, não vem no mesmo Não é ela não é, não. Veja, é bem simples. O texto é simples. O texto traz a moldura e os parâmetros. Tá? Eu não posso nem falar como que vai ser esse instrumento. Paralelo a isso, para que a gente possa garantir que nós vamos conseguir zerar o déficit no ano que vem, porque para esse ano nós vamos conseguir alcançar a meta, está muito claro, nós estamos saindo de 2,1% do PIB negativo, de um déficit, Mauro pode me ajudar, e Reginaldo 231 bi, e eu acho que conseguimos chegar no final do ano de 100, 110, vamos ficar em torno disso, né? O primeiro relatório foi 107, então está entre 100 e 110. Está seguro, para que a gente possa garantir, zerar o déficit fiscal no ano que vem, portanto, não na moldura, mas com a moldura nós vamos cumprir de qualquer forma os parâmetros, nós precisamos de incremento de receita sem aumentar imposto no Brasil. Então nós temos, por exemplo, setores que não pagam, o ministro Haddad já adiantou alguma coisa sobre a questão das apostas eletrônicas, não tem nada a ver com joguinhos eletrônicos, questão das apostas eletrônicas, tem algumas coisas que serão apresentadas. Essa cesta, que eu estou chamando de cesta de possibilidades, ela está sendo levantada pelo Ministério da Fazenda, ela vai ser apresentada pelo ministro Haddad no momento que ele achar oportuno, mas não antes, muitos pontos, de serem discutidos com o ministro, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com os líderes. Você tem o voto de qualidade do CARF, há uma série de questões que colocadas passariam desse valor que nós precisamos no orçamento para zerar o déficit. Então, por isso, o meu otimismo. Quer dizer, é o otimismo de saber que o governo hoje tem o apoio do Congresso, da Câmara dos Deputados, em muitas das questões econômicas, independentemente de coloração partidária, ou de ser situação, ou de ser oposição. A senhora falou 100 bi de déficit, mas a estimativa agora é 0,5%, é 0,5%. Esse ano, sem Não. Esse ano. Então, mas pessoal, já foi. Não, mas esse ano o Haddad vai passar meio, né? O relatório bimestral, o relatório bimestral A desse apresentação ano, que foi feita na semana o passada. relatório bimestral, a gente já chegou em 100, 110 negativo. Só que este ano nós vamos contar ainda com o incremento de receita. Pode Só que eu não estou contando com ele, eu estou trabalhando. A tabela apresentada na semana passada era 0,5%, esse ano 0% ano que Eu vem. estou dizendo o seguinte, nós já saímos de 2,1, 2,2 para 1. Nós já saímos. Qualquer coisa agora que nós façamos, a gente já chega nesse parâmetro de meio ou 0,75 para mais ou para 0,5 para menos.